Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa noite, Recife. É uma alegria imensa estar nessa casa, neste momento de comemorações dos 12 decênios, né? Já são 120 anos de constituição dessa casa e o nosso coração particularmente se alegra por estarmos acompanhando e em nome da diretoria da Federação Espírita Brasileira, casa co-irmã da Federação Espírita Pernambucana, nós saudamos esta instituição, saudamos os seus trabalhadores e, em nome de Washington, seu presidente, nós nos congratulamos com os 120 anos da Federação Espírita Pernambucana. Recordamos a figura de Valdec Atademo, amigo, para o qual nós dirigimos os nossos pensamentos de atenção e de agradecimento, e em nome de quem nós saudamos todos os trabalhadores que têm realizado durante 33 anos a Mostra Espírita em Pernambuco. Gostaríamos de saudar carinhosamente os corações que aqui se reúnem, porque é em torno da mensagem de Jesus que nós passamos a compreender e a entender o verdadeiro significado da vida. A vivência do Evangelho é o reconhecimento da soberania da realidade sob a regência das nossas vidas. Quando nós entendemos a ética proposta por Jesus, nos deslumbramos num primeiro momento pela vastidão do entendimento que ela nos proporciona. Mas é quando nós nos esforçamos por transformar esta ética no farol que orienta o nosso modo de refletir e de agir, que se desdobra diante dos nossos olhos, todo um manancial de conhecimentos, de atitudes que nos fazem revisar a jornada da existência na Terra sob um rumo peregrino do engrandecimento espiritual. Tive, ao longo de minha experiência, a grata satisfação de chegar por diversas vezes na Federação Espírita Pernambucana, quando ainda estava muito jovem, quando ainda contávamos com apenas 14 anos de idade, durante um evento realizado junto aos jovens de Pernambuco. Sandra Borba, então nossa evangelizadora aqui na cidade próxima de Natal, nos fez o convite para que nós a acompanhássemos nas atividades que aconteceriam durante o encontro juvenil, o que acatamos com muita satisfação quando ela, então, nos colocou para estudar durante quase 4 meses, todos os sábados. Eu ia para a casa dela pela manhã, nós nos sentávamos para estudar uma temática da reencarnação e, à época, eu considerava que a estava, de alguma maneira, ajudando a colecionar os livros, a reunir os textos e, depois de prepararmos toda a temática, 2 dias antes de nós virmos para Recife, ela me deu a notícia de que aqui chegando, nós nos dividiríamos em 2 salas. Ela ficaria com um grupo e eu perguntei, e o outro? Ela disse, você vai ficar. Eu tomei um susto, disse, mas eu não tenho como. Ela disse, tem, nós estamos preparando o texto já faz 14 meses.
E dentro daquele processo, nós chegamos à Federação Espírita Pernambucana e aqui nos encantamos com esta casa, ao ponto de, pelo menos durante 6 vezes ao longo do ano, nós tirávamos um final de semana para vir até Recife. Aqui ficávamos junto com os corações, junto da juventude, por diversas vezes. Nós nos aventuramos em visitar o interior do estado. Havia, à época, um trabalho muito curioso. Tinha uma Kombi, eu não sei se ela ainda está aí. Esta Kombi que era o Transcorajosos, porque era aquele meio de transporte onde a gente entrava e ia, não sabia se voltava. A gente ia, a Kombi ia distribuindo a gente pelo interior do estado, a gente ficava, fazia as atividades nos centros espíritas e ao final do dia ela vinha recolhendo as almas que sobreviviam para serem entregues aos seus lares. E eu ia participar dessa atividade com muita alegria quando, certa feita, nós tínhamos ido até a cidade de Tracunhaém e, na volta, pegamos alguns companheiros que vinham para Recife, mas na instituição onde nós estávamos, 2 companheiros se juntaram a nós. Tratava-se do presidente e do vice-presidente da instituição que estava sendo visitada e que passaria, então, para seguir para uma outra cidade. Durante o trajeto, o jovem presidente contava-nos a história da sua chegada na instituição espírita. Ele era militar, havia chegado na cidade para apresentar-se ao seu comandante, quando encantou-se porque na casa do comandante, na pequena mesa que ficava à sala, ele identificou uma obra que lhe chamou a atenção. Tratava-se do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação de Allan Kardec, que depois de lançar o Livro dos Espíritos, a obra de filosofia que apresenta o Espiritismo ao mundo, e o Livro dos Médiuns, a obra de metodologia da investigação da mediunidade, aquela faculdade que nos permite o contato com os espíritos, Allan Kardec alcança o ápice do trabalho em O Evangelho segundo o Espiritismo, analisando a ética do Cristo como orientação para o dia a dia de nossas existências, concluindo a obra com as consequências em o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo e a Gênese, os milagres e as predições, que totalizam então a obra da codificação espírita como um todo. O companheiro, olhando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, pegou, abriu e começou a analisar, logo na introdução, quando Allan Kardec apresenta a obra, dizendo que nela cuidará especificamente da ética do Cristo. E ele já ouvia falar a respeito de Jesus, mas nunca havia pensado sobre aquela proposta ética na forma como ela era apresentada, de maneira que ele entreteu-se com aquela introdução e, não vendo o tempo passar, o seu oficial comandante adentrou a sala, ele o cumprimentou, colocou o livro de volta, trataram dos assuntos profissionais aos quais ele veio e, antes de se despedir, ele perguntou: eu gostaria muito de conhecer um pouco mais a respeito dessa obra. Ele disse: olha, eu não poderei ir, mas hoje à noite nós teremos uma reunião no Centro Espírita em nossa cidade. E eu peço que você vá e procure o senhor fulano de tal. Era o vice-presidente do centro que estava conosco na Santa Kombi. Quando ele dirigiu-se ao Centro Espírita à noite, ele fez como havia orientado o companheiro e procurou
dirigir-se a ele recomendando-se à luz do seu oficial comandante, que era um trabalhador muito dedicado do centro e que por isso mesmo fez o então presidente da casa achar que ele era um espírita antigo. Agradeceu, disse que era muito bem-vindo, convidou-o a sentar-se à mesa das atividades. Ele participou do desenvolvimento da palestra, das atividades que, depois de encerradas, prosseguiriam em uma reunião mediúnica na casa. E como ele era uma recomendação de um grande trabalhador, foi convidado a participar também da reunião mediúnica. Ele, coitado, sem saber de nada, não sabia nem o que era uma reunião mediúnica, foi acompanhando conforme lhe ordenavam. Despedido o público, reunidos os médios, o salão foi dispersado, criou-se a mesa das atividades mediúnicas, todos se sentaram, ele foi convidado a ficar do lado do presidente do centro e as atividades começaram. Prece, leitura e estudo de O Livro dos Médiuns, e ele, achando aquilo muito interessante, achou que se tratava de mais uma reunião de estudo, quando chegou aquela parte, aquela em que os espíritos se comunicam. E como é comum nas reuniões, nem sempre são os espíritos bons, porque os espíritos, como os homens, estão de diferentes qualidades. Há aqueles que já se tornaram bons e aqueles que ainda não se tornaram. E naquela noite, muitos espíritos sofredores e espíritos maus, obsessores, estavam presentes na reunião. E quando ele viu uma jovem médium começar a falar de uma maneira muito dura, com um ódio respectivo, ele observou o modo como o companheiro que estava sentado à frente dela se dirigia ao espírito e lhe dizia assim: meu irmão, você conhece Jesus? E passou a falar para ele a respeito das vantagens que a paciência, a mansidão, o perdão podem trazer. E ele aí ficou encantado com aquilo, ouviu aquelas palavras embevecidas, o espírito foi acalmado, desligou-se da médium, quando de repente o médium que estava diante dele deu a comunicação de um espírito que parecia ainda mais perverso. O espírito, ao conectar-se ao veículo mediúnico, disse assim: eu vim aqui atrás de briga. Ele aí olhou do lado para o presidente olhou para ele, estendeu a mão e disse: faça as honras da casa. Ele coçou a cabeça, o espírito olhou para ele e disse assim: não vai dizer nada. Ele aí lembrou-se do que tinha dito o companheiro do lado. Olhou para o espírito, fazendo aquele ar de quem estava na casa espírita há 10 mil anos, e disse para ele: meu irmão, você conhece Jesus? O espírito olhou para ele e disse assim: nem eu e nem você. E agora? Ele nos narrava então que ele calou-se, não conseguiu dizer mais nada porque ele não conhecia Jesus. E alguém assumiu o atendimento, ele ficou envergonhado. Fim da reunião mediúnica, o assunto foi esclarecido. Pediram desculpas a ele, ele pediu desculpas às pessoas. Mas aconteceu um episódio interessante. Quando ele voltou para casa, ele ficou pensando sobre a pergunta do Espírito: você conhece Jesus? E ele se respondeu: eu não o conhecia. E naquela noite, eu tomei a decisão de conhecer Jesus. Dediquei-me ao estudo especial do Evangelho segundo o Espiritismo, voltei ao centro, inscrevi-me no estudo sistematizado da doutrina espírita
E naquela época ele nos dizia: 15 anos depois, aqui estou eu, presidindo a casa, ao lado do vice-presidente que na época me recebeu. Os dois riram e eu guardei a lição. Foi nesses trechos no que eu hoje reconheço ser uma Kombi evangelizadora, onde eu aprendi muitos elementos da tradição desta casa. Recordo-me de uma história contada por seu Rildo, um antigo trabalhador desta casa, cujos anos nos fizeram perder contato e já nem sei se continua vivo encarnado ou se está vivo desencarnado. Mas seu Rildo nos contava de um episódio ocorrido no final dos anos 35, perto dos anos 40, eu não recordo direito a data, quando ele dizia que aqui no centro do Recife, no meio da multidão, ali perto das pontes, uma jovem foi tomada de assalto por um espírito obsessor. E ela começou a dizer impropérios nas ruas e ela enfrentava as pessoas. E o povo, assustado com aquilo, formou uma roda. Foi chamado um padre que havia ali nas proximidades para exorcizar a moça, porque acreditava-se que se tratava de um demônio, e ela falava e as pessoas, à medida que se aproximavam, ela apontava o dedo e dizia: não venha porque eu lhe conheço. Você é aquele que fez isso, isso, isso. E a pessoa recuava. O padre da época, que estava ali nas proximidades, quando se aproximou, presenciou o espírito descrevendo uma determinada situação e achou por bem sair estrategicamente, porque não gostaria que algumas coisas fossem reveladas. E a jovem estertorava e agredia as pessoas, quando de repente um senhor muito distinto, chamado Lírio Ferreira, aproximou-se da jovem e disse: meu irmão, você precisa equilibrar-se. Ele, como de hábito, apontou o dedo para seu Lírio e disse assim: não venha não. Não venha porque eu digo todos os seus podres. Seu Lírio, um homem de uma distinção inequívoca, olhou para o espírito e desafiou: o meu irmão, das existências anteriores eu não sei o que dizer, mas desta pode revelar. E o espírito consultou os alfarrábios espirituais, fez um inventário no livro da vida e disse: o senhor é difícil. Começaram a conversar e a atitude moral de Lírio Ferreira tranquilizou a comunidade como um todo. As pessoas se perguntaram: quem é esse? E se dizia: Lírio Ferreira, espírita, da Federação Espírita Pernambucana. Na revista de História Crítica, uma revista que reúne diferentes artigos acadêmicos a respeito de diferentes aspectos da história, no volume de um dos meses de 2016, nós vamos encontrar um artigo de uma pós-doutora em História pela Universidade de Pernambuco, escrevendo sobre a consolidação do pensamento ético pelos espíritas em Pernambuco, fazendo referência a um centro espírita que ficava aqui próximo, a cerca de uns 150 quilômetros de Recife, no que hoje é a cidade de Palmares, que à época se chamava Maraial, e ela relata um curioso episódio ocorrido no ano de 1933, quando
uma série de fenômenos sociais alcançavam o Brasil. O crescimento do protestantismo, a defesa da maçonaria pelos direitos civis, o direito ao casamento e as diferentes circunstâncias. E a igreja promovia um movimento chamado ultramontista contra esta ordem de pensamento, e dada a intimidade da Igreja Católica com o Estado brasileiro à época, que não era laico, ela promovia uma série de movimentos para abafar certas iniciativas religiosas. O Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, naquela cidade, havia nascido sob os mesmos estatutos do Grupo Espírita da Regeneração, uma instituição daqui de Recife que era conhecida pela sua conduta ética, pelo modo sério com que lidava o tríplice aspecto da ciência, da filosofia e da religião ética, reconhecida pela conduta dos seus participantes, e havia então transposto esses antigos estatutos para o seu processo de fundação, quando, em 1933, no dia 31 de março, ela foi fechada por ordem do delegado, sob a acusação de que lá se praticava o catimbó. À época, o conceito de que o movimento espírita era, na verdade, semelhante aos movimentos do candomblé e de outras estruturas do pensamento afrodescendente miscigenado com uma religiosidade brasileira e que tinha conotações de diferentes naturezas, fazendo muito intimamente esta confusão. A instituição foi fechada quando o seu dirigente, Manuel Marcolino, apresenta ao juiz daquela comarca um habeas corpus muito curioso, em que pede o direito de reabertura das atividades daquela casa sob um motivo específico. Nós nos comportamos nesta casa como se comporta a Federação Espírita Pernambucana, à qual nós somos vinculados. E apresentou o pedido de filiação à Federação Espírita Pernambucana. Para aqueles que não conhecem, o movimento espírita brasileiro como um todo, ele é feito por ações voluntárias. Cada instituição é uma instituição civil autônoma, mas nós buscamos, em um esforço de trabalho conjunto, nos organizarmos de tal maneira que as instituições espíritas, elas são independentes. E a figura da filiação não faz sentido, porque o que há é uma figura jurídica de adesão a um programa de trabalho, porque não há qualquer tipo de subordinação ao processo da unificação do movimento espírita, como ele é compreendido. Mas apresentou-se, então, aquilo que de fato era um termo de adesão e que para o juiz representava um termo de filiação inadequadamente grafado nos autos, embora o documento seja propriamente dito o termo de adesão à casa. O assunto foi para julgamento e o juiz, olhando a peça, deu o habeas corpus à instituição sob a seguinte alegação: é reconhecida a história do Centro Espírita Regeneração, fundado em 1904, e que em 1914 tornou-se a Federação Espírita Pernambucana, notabilizada pela segurança de conhecimento dos seus participantes, pela ética incorruptível dos espíritas que lá militam. E se esta instituição aceitou a adesão deste Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, nada há que possa desabonar o seu funcionamento. A vivência do Evangelho é o reconhecimento da soberania da realidade, sob cuja égide
nós orientamos a nossa conduta para o entendimento do que significa construir uma ética de transformação pessoal que nos faz o tempo inteiro fazer o melhor que está ao nosso alcance. De 1904 a 1914, enquanto funcionava como um grupo espírita, nós tivemos um pequeno grupo de pessoas tão fortemente vinculados ao Evangelho do Cristo, mas igualmente ciosos dos aspectos de ciência e de religião, que quando a Federação Espírita Pernambucana mudou a sua entidade jurídica, porque permanecia sobre as mesmas bases e com a mesma perspectiva, tornou-se rapidamente uma das mais importantes instituições de referência do Brasil, a cujo socorro muitas co-irmãs, muitas federativas buscavam uma aproximação para beber no espírito de vivência do Evangelho, que representou uma diretriz para a edificação de um movimento espírita reconhecido sobre as bases do exercício sincero da caridade instituída sob as bases seguras da razão, da filosofia, da ciência se expressarem como vivência religiosa de auxílio ao próximo, de transformação dos indivíduos que aqui estão. Desfilam desta maneira, à luz de nossa memória, espíritos de um vigor moral imponente. Como esquecer seu Holmes, aquela figura cuja imponência, os cabelos, quando eu o conheci, já esbranquiçados, o bigode fardo. Eu, quando olhava para seu Holmes, eu vou confessar para vocês, eu olhava para ele, eu tinha assim aquela sensação de respeito, eu dizia, mas ele na verdade não parece Sherlock. Porque eu associava, eu pensava Sherlock Holmes, né? Ele tem mais cara do auxiliar de Sherlock Holmes. E ele era aquela figura imponente, Edson Caldeira, aquela figura que tinha uma postura moral. Edson era caracterizado porque ele sempre foi muito silencioso, muito discreto, e quando Edson falava, as montanhas se moviam, porque a palavra segura trazia para todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Espíritos muito dedicados, almas que aqui estiveram, a figura de Valdec Atademo, cujo esforço, cuja dinamicidade, argucidade pôde costurar no movimento espírita, um movimento de integração e de união, reconstituindo fundamentos para esta casa, mas, sobretudo, nós precisamos reconhecer na personalidade do anjo Itagiba a mão segura, o braço forte, que tem inspirado todos os trabalhadores das terras pernambucanas a preservarem o fundamento evangélico que nos tem orientado o entendimento do Espiritismo e nos tem sustentado efetivamente a construção de relações amorosas, instrumentos únicos para nos fortalecer, para nos manter ativos em nossa jornada de transformação espiritual. Nesses dias delicados, em que o cansaço nos alcança, nos enfraquece, em que as miríades de propagandas, os estímulos comunicativos insistem em nos apresentar um mundo de violência, um mundo de dificuldades, nós encontramos nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo a visão abrangente que nos faz olhar o mundo por uma natureza crítica,
que nos faz compreender a realidade, investigando para entendermos o que está para além das aparências. Educamo-nos à luz do Espiritismo, e nesta casa aonde o trabalho da evangelização infanto-juvenil se desenvolve com a pujança da orientação à criança e do jovem na direção do bem, o acolhimento das pessoas necessitadas de todos os matizes, os que precisam do amparo material e aqueles que precisam do sustento espiritual, todos nós acolhidos no braço forte de Itagiba, a nos remeter novamente à vivência efetiva de um evangelho que nós ainda insistimos em nos aproximar apenas superficialmente. O evangelho do Cristo é uma obra em comum. Nunca foi escrita pelo seu autor. Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve na terra, escreveu algumas palavras conforme a narrativa dos evangelistas, quando diante da mulher adúltera apresentada pelos doutores da lei, acusada de ter sido pega em adultério e, conforme as narrativas do Levítico, deveria ser apedrejada até a morte, num momento em que a mulher valia menos do que um animal, em que os homens tinham o direito de, por qualquer motivo, desgostarem-se de suas esposas, voltarem à casa dela, a devolverem e pedirem indenização. Ali estava a mulher, exposta em praça pública, quando Jesus, criando uma referência de uma justiça nova, porquanto fundamentada nas relações recíprocas, de que a justiça não é diferente para uns e para outros. Ele apresentou uma proposta em comum: aquele que estiver sem pecados. Isso precisa ser traduzido. O pecado naquela época significava o atentado contra as leis que estavam descritas na Torá. E o pecado do qual ela estava sendo acusada, um que versava contra os 10 mandamentos, era um pecado que deveria ser punido com a morte. Então ele se dirige ao povo: aqueles que por acaso não cometeram um pecado semelhante, atirem a primeira pedra. Pegou um graveto e passou a escrever no chão, diz-nos a tradição espiritual, os mandamentos. E à medida em que ele escrevia o mandamento, quem achava que não tinha ido contra ele, olhava e discretamente arrumava o que fazer. Quando ele terminou de escrever os 10, estava ele e a mulher. Jesus é a única vez que ele escreveu, porque os seus ensinamentos foram escritos nos corações dos que o acompanharam. Era uma alma prometida desde João o Batista, quando dizia que ele seria o ungido que haveria de nos transformar com o fogo. Se João batizava com a água, o símbolo da pureza, ele nos batizaria com o fogo, o símbolo da transformação. E é fácil identificar esse modelo de transformação quando ele pega Simão, um pescador rude, que mesmo no final da vida, instado pela violência, ante o soldado que prende Jesus, puxa uma faca e intenta matá-lo, conseguindo apenas cortar-lhe a orelha, e Jesus o acalma: embainha a tua espada, e transforma aquele mesmo homem rude, de intenções severas
mas ainda acovardado diante das circunstâncias da vida, que o negou no momento crítico da existência e que, no entanto, se transformou no fundador da mansão do caminho, da casa do caminho em Jerusalém, aonde ele acolhe, aonde ele dá os seus testemunhos. Como esquecer a figura de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, instados por um orgulho tamanho, que quando souberam que talvez aquele fosse o Messias, intentaram sentar-se, um do seu lado esquerdo, o outro do lado direito, porque não queriam posições menores, e que, no entanto, se transformaram nos bastiões da humildade. João compreendeu tão profundamente o Evangelho do Cristo, que as suas narrativas evangélicas constituem a mais profunda reflexão sobre a essência do espírito místico, isto é, do espírito de conexão com Deus, profundamente estabelecido na busca do entendimento da realidade como supremo estatuto da vida. E João, reconhecendo a figura de Jesus, nos dizia: no começo era o Verbo. E ele estava. O Verbo, a ação, porque há uma concepção curiosa de que Deus age. Nós o compreendemos. E é esse esforço de entendimento, esse esforço que não passa por um início de reflexão dogmática. Crê porque cremos. Mas um esforço que, partindo da investigação, partindo de uma posição crítica, reluz um novo entendimento da religiosidade, para que, à luz da doutrina dos Espíritos, fé e razão se encontrem com a pujança de poderem se irmanar em torno de uma mesma investigação da realidade das coisas. O Espiritismo é um novo momento para o pensamento da mediunidade que, mesmo nos dias atuais, nós, os espíritas, o temos negligenciado quando estudamos em sua perspectiva profunda, quando não o correlacionamos com o entendimento da ciência que emerge, revelando-nos a realidade, porque Deus, o autor, a causa primária de todas as coisas, não pode ter escrito dois livros diferentes. Se nos fala através da religião e nos fala através da ciência, não há de dizer coisas contraditórias. E se estamos com dificuldade de entender a conciliação entre ambos, é porque certamente não estamos lendo os textos da maneira adequada. Daí o convite dos Espíritos para que nós encaremos a realidade das coisas, para que nós enfrentemos a temática da mediunidade, para investigar o além do túmulo, consoante o fez Allan Kardec, que, prescindindo de montar uma teologia a respeito do que deveria acontecer depois da morte, entrevistou os espíritos para saber, os que passaram pela experiência, o que de fato era este fato da morte e do morrer. De qual era a relação ética que deveria sustentar o estabelecimento da conduta e das suas implicações para o que viria depois da morte, e estabelecendo por esses mecanismos uma doutrina que tratava agora da ética, não mais como uma condição de acordo social, uma moral convencionada estabelecida por grupos, mas uma ética calcada na realidade das coisas,
sustentada pela natureza, implicando que todas as nossas ações trazem consequências. Se forem boas, nos oferecerão motivos de contentamento. Se forem más, nos trarão desafios adequados para a correção e para o aprendizado. Daí a doutrina dos espíritos nascendo desta comunicação com os espíritos nos leva a um entendimento novo sobre a realidade das coisas, apresentando-nos uma filosofia pungente, não mais estabelecida sob a especulação do pensamento, mas calcada na experiência, na visão, estabelecendo para nós outros referências de uma ideia de segurança para a imortalidade, revisando o nosso modo de ver a vida e o nosso modo de ver o nascimento e a morte, etapas da jornada evolutiva, mas, sobretudo, quando o Espiritismo nos apresenta a personalidade de Jesus como o guia e modelo para a nossa existência, por se tratar do Espírito que melhor nos revelou a vivência das leis, que conhecia a intimidade das leis físicas e das leis morais, apresentando-nos sob a forma de exemplos o modo como nós deveríamos agir diante da vida. O Espiritismo nos revela um entendimento diferenciado do Evangelho. Entender o Evangelho não é proclamar-se simplesmente cristão. Entender o Evangelho não é dizer-se espírita. Entender o Evangelho não é decorar as lições de O Livro dos Espíritos ou declamar as passagens do Velho e do Novo Testamento de memória, porque o Evangelho só faz sentido quando ele se estabelece em nossas almas, quando ele se expressa em nossas atitudes. É quando nós lavamos bem a louça de casa que o Evangelho está incorporado em nossas almas. É quando nós exercitamos a condição de juízes ciosos das nossas responsabilidades sociais que o Evangelho se faz presente em nossa existência. É quando ultrapassamos os limites da técnica que apuradamente é capaz de operar, de cuidar, de curar, e passamos a fazer um tanto mais, com bondade, com dedicação, que o Evangelho se mostra em nossa existência em todas as circunstâncias. Nesses dias em que vivemos de contradições aonde apontamos o dedo para o outro, exigindo que ele tenha uma conduta bondosa, mas nos esquecemos de nossa própria responsabilidade. É urgente revisarmos a parábola do semeador, que começa com uma lição grandiosa de solução para os nossos problemas sociais, ao nos dizer o semeador, que é aquele que tem responsabilidade de lançar a semente, saiu a semear. Podemos parar a parábola aí. Porque se ele é responsável pela semeadura e semeia, ele está cumprindo o seu dever. E o dever é a primeira obrigação que nos cabe na existência, porque foi a nossa escolha. Não são as imposições sociais das quais os espíritos estão falando. São os deveres morais que foram as nossas próprias escolhas. Daí Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica, ao responder a Allan Kardec a respeito do modo mais eficiente e prático de nós nos aprimorarmos nessa existência, dizer-nos: faze o que fazia para buscar o autoconhecimento. Ao final do dia, se pergunte: cumpri meus deveres?
Fiz o bem no limite das minhas possibilidades? Alguém tem algo a reclamar da minha atitude? E interrogando a vossa consciência, encontrareis o que em vós exige melhoria e correção no dia a dia da vossa existência. Coisa que na atualidade a chamada psicologia positiva está descobrindo que são mais felizes aquelas pessoas que buscam cumprir as próprias responsabilidades, que se dedicam ao cuidado do próximo, que desenvolvem um sentimento de gratidão com as oportunidades que a vida lhes instituiu e que estão, na verdade, redescobrindo a mensagem do semeador que saiu a semear. Porque se fosse padeiro, não estaria semeando. Se fosse pescador, não estaria semeando. Mas hoje nós vivemos numa sociedade em que médicos pretendem ser juízes. Juízes querem ser políticos. Políticos querem ser donos da realidade. Governantes querem ensinar e professores querem dirigir os estados. E quando nós estamos ciosos das nossas responsabilidades, exerceremos com primor as nossas obrigações e, educados à luz do Evangelho, não somos conformistas, somos transformadores da realidade. Nós nos fazemos as cartas vivas do Evangelho, enviando mensagens de justiça para os injustiçados, enviando mensagem de consolo para os que estão sem esperança, enviando mensagens de esclarecimento para os que se demoram nas trevas da ignorância. A doutrina espírita é Jesus, e Jesus é a luz do mundo. E é importante que nós o compreendamos, não sob os falsos elementos dogmáticos, não sobre as falsas impressões das crenças religiosas impositivas, mas reconhecermos Jesus como mestre, cujos ensinamentos são transformadores da nossa existência, cujos princípios de orientação nos fazem entender o valor da humildade como requisito para aprendermos as leis da vida, que nos faz entender que sofrer não é sentir dor e resignar-se, mas que o sofrimento é oportunidade da vida para corrigir em nós aquilo que não estamos a postos da nossa autonomia. Que devemos estabelecer um sentimento de misericórdia que nos torne capaz de experimentar o entendimento e o sentimento dos outros, tornando-nos mais aptos ao engrandecimento das lições com as quais a vida nos alcança. Que é o Evangelho de Jesus, que nos esclarece o entendimento, tornando-nos capazes de uma filosofia que enxerga o mundo, transformando-lhe o significado, mas que não para em um entendimento que simplesmente olha para o mundo e se acomoda dele, mas um entendimento que nos faz arregaçar as mangas e agir, e atender, e transformar, e permanecer a postos mesmo diante da adversidade. É deste conteúdo que esta casa se faz representante há 120 anos de trabalho, vivenciando o Evangelho do Cristo. A sociedade pernambucana reconheceu do grupo espírita da regeneração o seu valor e a sua idoneidade.
Os espíritos sagazes que por aqui passaram deixaram traços na história de Pernambuco pela vivência exemplar que fizeram do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nos dias atuais, somos nós os herdeiros desta mensagem. E é justo que nós nos perguntemos: que mensagens estamos dando para a sociedade? Como anda a nossa ação de conforto, de consolo? Será que na atualidade os juízes julgarão procedentes os pedidos baseados em uma única linha? É uma instituição filiada à Federação Espírita Pernambucana. Será que conseguiremos estabelecer votos de idoneidade por simplesmente dizermos é fulano de tal espírita da Federação Espírita Pernambucana? Este, minhas irmãs, meus irmãos, o desafio no qual estamos imbuídos. Porque viver o Evangelho do Cristo não é um apanágio social, é uma conquista íntima. É uma construção da qual cada um de nós individualmente é responsável por edificar a felicidade dos seus dias. E é pensando nisso que nós saudamos os 120 anos desta casa. E recordando o companheiro dileto que na Kombi Evangelizadora nos narrava a sua epopeia, diante do Espírito que lhe dizia dificuldades, nós concluímos as nossas reflexões da noite de hoje com uma única pergunta: e vocês conhecem Jesus? Que Deus nos abençoe. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.